E aí, meu, fala pra mim que você tá bem. E eu tô aqui hoje muito animado para contar mais uma parábola pra você. E dessa vez a parábola do banquete de casamento que tá lá em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Deixa comigo que pra isso eu tenho dó. Essa história é sensacional. Toda história que eu conto aqui eu acho sensacional, mas essa é sensacional também. Ok, Jesus ele estava... Troca. Ok, já vou partir para a parábola. Troca. Já vou partir para a história então. Jesus ele estava no templo, né? Na presença dos chefes, dos sacerdotes, dos líderes religiosos e provavelmente de uma multidão, o povo também estava lá para assistir Jesus. E ele, como de costume, começa a ensinar, a falar várias parábolas. Ele fala da parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores e logo em seguida ele profere a parábola do banquete de casamento. E Jesus começa essa parábola falando assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que prepara um banquete de casamento para o seu filho. Então ele vai lá, pede para os seus servos chamarem seus convidados, avisarem do banquete. Só que nesse primeiro momento os convidados eles rejeitam o convite. Só que ele vai lá e insiste de novo, fala assim, avisa eles que o banquete está pronto, que é só vir, é só colar. E cara, nessa segunda vez que os servos desse rei vão, os convidados eles maltratam esses servos e matam alguns. Então o rei fica irado e manda seu exército para destruir os assassinos e ainda manda queimar a cidade dos convidados dele. Ele vira novamente para outros servos dele, que não tinham morrido. É mesmo, é? E fala assim, cara, o banquete está pronto, chama todo mundo, quem você encontrar. E a Bíblia fala isso, todos que vocês encontrarem, chama, pode chamar. E Jesus fala que pessoas boas e ruins foram convidadas e vieram. E a sala do banquete ficou cheia. Só que aí, com o banquete rolando, o rei ele entra e ele olha assim e fala assim, ué, eu tô vendo isso mesmo, Brasil? Aquele cara ali tá sem veste nupcial e ele fica louco com esse cara que ele encontra sem as vestes apropriadas pra festa, pro banquete que tava rolando. Fala assim, meu, pega esse cara, amarra as mãos e os pés e lança ele nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes. E Jesus termina essa parábola de um jeito épico. Aquela frase que todo mundo conhece. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ok, vamos explicar essa parábola. Primeiramente, só queria dizer que essa parábola ela envolve um lance entre judeus e gentios que eu não vou explicar porque é uma questão mais complexa que eu vou deixar para outro vídeo e eu vou falar sobre isso também. Me lembre. Jesus ele fala de um banquete de casamento que um rei faz para o seu filho. Ou seja, nós temos um cunho muito profético dessa parábola, né? Jesus claramente ele está se referindo a um tempo depois da volta de Cristo, né, da volta dele próprio, do reino milenar, dos estados eternos, onde nós reinaremos com ele. Né? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, versículo 12, na verdade, fala assim, se com ele perseverarmos, com ele também reinaremos. Então essa parábola está apontando profeticamente para esse dia em que nós vamos reinar com Cristo. A respeito então dos convidados, cara, Jesus fala que esse rei primeiro convida uma galera e essa galera rejeita ele, rejeita o convite, alguns chegam até a matar e depois ele manda, chama todo mundo. E quando ele chamou todo mundo, apareceu uma galera, alguns com vestes nupciais e outros sem vestes nupciais. E a partir disso nós temos 3 tipos de respostas em relação ao chamado de Deus. O primeiro tipo de resposta são daquelas pessoas que não aceitam o convite. Você vai, você apresenta o reino, você apresenta o plano de Deus, fala assim, pô cara, Deus criou o homem, mas o homem pecou, agora a gente tá na desgraça, mas Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar e tudo mais. Aí você fala isso pro cara, o cara fala, não, desculpa, eu não acredito nisso. Ou até alguns falam assim, eu até acredito, mas isso não é pra mim, cara. Essas são as pessoas que não aceitam o convite que Deus faz. E o segundo tipo de pessoas são as pessoas que aceitam o convite, mas não se apresentam com vestes nupciais para a festa. Uma informação cultural histórica da época que a gente precisa entender para saber o sentido dessa parábola. Quando um rei chamava a galera para um banquete, especialmente para um banquete de casamento, ele fornecia as vestes nupciais, as vestes que as pessoas deveriam usar na hora da festa.
Então não existe essa história do tipo, eu sou pobre, não tenho dinheiro para comprar uma veste adequada para festa. Não, porque o rei fornecia. Ou seja, quando a parábola fala de pessoas que não vestiam vestes nupciais, ele está falando de pessoas que deliberadamente não quiseram vestir as vestes adequadas para aquela ocasião, para aquele banquete. E que vestes são essas? Como que a gente pode entender que sentido são essas vestes? Lá em Romanos capítulo 13, versículo 14, fala: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala: sem santidade ninguém verá a Deus. E a verdade é que esse banquete que Deus está convidando a todos, cara, ninguém vai participar desse banquete sem santidade. Mas a verdade é que a gente não é capaz de viver essa vida de santidade. Por mais que a gente seja bonzinho, que a gente fale assim, eu não mato, eu não sonego imposto, eu não faço, não roubo, eu não prejudico ninguém. Mas por mais que a gente se esforce, cara, sempre passa uma mentirinha, sempre passa, um orgulho, passa um egoísmo, passa, mano. A gente não é capaz de viver uma vida de santidade. E é por isso que a gente precisa se revestir de Cristo. Porque Cristo foi a única pessoa que viveu em total santidade, é o único que cumpriu com todas as exigências, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E se a gente não se apresentar nesse banquete que Deus tem para nós, revestidos de Cristo, cara, a gente não vai poder participar desse banquete. E o que significa se revestir de Cristo? Jesus, antes dele ir embora, antes dele morrer e ressuscitar e depois ser levado aos céus definitivamente, ele falou que ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria junto com a gente, cara. E quando a gente aceita Jesus, fala assim, Jesus, eu quero andar contigo, eu aceito você como Senhor e Salvador na minha vida. Cara, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. E a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que se vivemos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Cara, a gente já sabe que a nossa natureza é decaída, que, se a gente for seguir o nosso coração, a gente só vai fazer, coisa errada. Mas o Espírito Santo tá aqui, velho. Quando a gente vive pelo Espírito, o que é viver pelo Espírito? É viver em oração, é ler a palavra, é ter comunhão uns com os outros. Cara, o Espírito Santo, ele capacita a gente a viver essa vida de santidade que a gente não tem capacidade. E isso é o que significa usar as vestes nupciais, é se revestir de Cristo, é receber o Espírito Santo, aquele que ele enviou pra ajudar a gente, cara. Então são 3 tipos de pessoas. Pessoas que não aceitam o convite desse casamento, desse banquete. Pessoas que aceitam, mas não se revestem de Cristo. Falam assim, não, eu quero viver da minha forma mesmo, eu quero viver do meu jeito. Esse sou eu, não quero mudar. Isso é as pessoas que decidem se revestir de Cristo, que permitem o Espírito Santo habitar em você e falam assim, mano, o Espírito Santo pode mudar, pode me mudar, pode me transformar, porque eu quero participar desse banquete. E Jesus, ele termina essa parábola com aquela frase épica que eu preciso explicar. Porque ele fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cara, quando a gente lê a parábola, a gente está vendo que o rei mandou chamar todo mundo, chama todo mundo. Quem vocês virem, chama, cara. Isso mostra que o rei, que é uma figura do próprio Deus, ele não fez distinção de ninguém, ele não fez acepção de pessoas. Ele não falou assim, chama, chama a galera que é boazinha. Quem você achar boazinha, chama. Não, a parábola conta muito claramente que veio gente boa e gente ruim. Chamou de todo mundo. Então, o critério não foi se a pessoa era boa ou ruim. Deus chamou todo mundo. Mas Deus fala, poucos são escolhidos. E quem foram os escolhidos dessa festa, cara? Quem foi escolhido? Quem se apresentou com veste nupcial. Não importava se a pessoa era boa, não importava se a pessoa era ruim. Se ela tivesse de vestes nupciais, ela seria aceita nessa festa. Ou seja, o critério de Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. E qual que é a atitude que Deus aceita? A atitude que Deus aceita é da pessoa, sendo ela boa ou ruim. Fala assim, Deus, eu tô aqui, eu quero me revestir de você, eu quero me revestir dessa nova natureza, Espírito Santo vem habitar em mim. Esse é o tipo de pessoa que ele aceita na festa dele. É isso aí, galera, valeu? Espero ter esclarecido um pouco mais essa parábola, cara, e te encorajar, velho. Se reveste de Jesus, cara, se reveste com o Espírito Santo, velho. Dobra o seu joelho agora mesmo, pega a sua Bíblia e fala, Jesus,
O que eu preciso fazer para me revestir de você? Espírito Santo, onde eu não consegui ainda me revestir de você? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. É isso aí, meu. Espero que tenha curtido. Deixa o seu like se você não deixou ainda. Faz um comentário, fala, meu, será que esse vídeo te abençoou? Cara, fala pra mim, se te abençoou, conta pra mim, cara, eu quero tanto saber. É isso aí, meu, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê até a próxima. Falou!